pessoas! Vamos bater 4 beatzinhos de prosa? O YouTube agora permite dividir um vídeo em capítulos. Passe o mouse na barra de reprodução e escolha o capítulo que você quer ver ou rever. Hoje a gente tá aqui com convidadas maravilhosas, a Clara do Mimimídias e a Nina, que vocês já devem conhecer muito bem. Imagina, o que será que envolve a Clara do Mimimídias, que é formada em literatura, né, Clara? Isso. E a Nina, que é o nosso amorzinho da computação, minha segunda esposa, que a primeira é a Vivi. Tem toda uma dinâmica aqui pra gente dividir. Eu vou começar introduzindo rapidamente, então, o que aconteceu, porque a gente tá sorrindo bastante agora, mas em breve a gente não estará mais. Ficou muito popular no Twitter recentemente uma metodologia para fazer super resolução de imagens, que essencialmente é você pegar uma imagem em baixa resolução e você gerar a imagem correspondente em alta resolução. Só que, porém, contudo, todavia, a gente vai entrar nas nuances desse método. Como muitos métodos da academia, ele só funcionava bem para rostos de pessoas brancas e pessoas latinas, mas latina naquele tom claro de pele. Quando rodaram com pessoas negras, inclusive com o notório Obama, o que ele faz é converter a imagem em baixa resolução para um rosto equivalente de pessoa branca com traços europeus ou norte-americanos, né? O que causou, assim, um barulho gigantesco no Twitter e nos blogs da vida e no YouTube também tem vídeos sobre isso. Então a gente está aqui para discutir os pontos sobre esse problema. Tava tão enviesado o dataset, até eu branca desse jeito, eu consegui ficar mais branca ainda. Sim. Porque justamente é aquele traço mais europeu, mais americano, fiquei com belos olhos azuis. Levantou de novo a discussão do viés de dados, do viés do aprendizado, né? Que é por isso que a gente juntou esse time maravilhoso aqui de Avengeiras pra poder discutir isso. Eu tinha que ter colocado meu casaco do Avengers pra ficar bem. Ia ser lindo. Poxa vida. Não? De cômodo. Desculpa, gente, que o Turing pegou o chapéu. Ei, não, nem brinca. Então, antes da gente começar a comentar sobre o que é o método, os problemas com ele e tudo mais, eu queria que vocês falassem as primeiras impressões que vocês tiveram ao ver o método, né? Eu posso ser super sucinta. Eu fiquei com muita raiva e muito chateada. Foi exatamente essas duas emoções que eu senti. Porque a gente trabalha tanto pra trazer conteúdos didáticos da computação pra galera. A gente, não só essa parte de divulgação, de educação, mas também fazendo projetos, estudando métodos, vendo formas de a gente tornar mais acessível e diverso a computação. E aí vem um paper desse, numa conferência super famosa, tem como você divulgar para uma audiência enorme e coloca isso como se fosse só mais um algoritmo, só mais uma grande tecnologia que todo mundo deveria usar. Já que eu não tô falando, já que o assunto passa muito por raça, além de gênero, e eu não tô falando com as pessoas que geralmente costumam me ouvir, é porque lugar de fala é um conceito que é muito importante dentro do feminismo negro, mas ele foi divulgado para fora desse contexto do feminismo negro de forma muito equivocada, de forma a criar uma antipatia com o conceito, porque com a deturpação ele virou uma questão de proibição de que as pessoas falem sobre as coisas. Mas não é isso o lugar de fala original. A Djamila Ribeiro tem esse livro super maravilhoso e acessível e baratinho que deixa isso muito claro. Que o lugar de fala, ele é sobre a gente reconhecer de onde a gente fala, quando a gente está falando sobre determinados assuntos, no qual esse recorte é muito importante. E é isso que é lugar de fala, é reconhecer de onde se fala e não proibir as pessoas de falarem as coisas. Então, assim, primeiro, só para reconhecer de onde eu falo, eu sou uma mulher branca, brasileira, falando sobre racismo, sobre gênero, e é desse ponto de vista que eu tô falando. E outra coisa também é que o antirracismo, é claro que ele é um movimento que surge das pessoas negras e tem como principal objetivo e as principais vozes e expoentes precisam ser pessoas negras, mas nós, pessoas brancas, fomos nós que inventamos o racismo. A gente precisa reconhecer que esse problema também é nosso. E aí muitos intelectuais negros, eles vão dizer que
é importante, especialmente quando a gente fala pra brancos, nós brancos, nos posicionarmos e falarmos sobre racismo também. Eu queria só fazer esse adendo antes que as pessoas falam, por que vocês chamaram uma pessoa branca pra falar desse assunto? O que ela tem a ver com isso? Enfim. E porque eu acho muito importante falar sobre lugar de fala sempre que possível, já que esse conceito é tão divulgado de uma forma tão errada. E eu acho que existe gente muito interessada em deturpar um conceito do feminismo negro e fazer ele ser antipático. E aí, em termos sociais, então, eu acho importante a gente pensar que a categoria raça, ela é uma categoria que a gente usa ela hoje em dia, em 2020, não como uma categoria da biologia. Não existe raça em termos biológicos quando a gente está falando de seres humanos. Raça é um conceito da sociologia, é um conceito social. E enquanto conceito social, raça tem recortes históricos e geográficos. E aí o exemplo histórico mais fácil para a gente pensar é a Segunda Guerra Mundial, que houve uma pesada perseguição étnica, mas quanto a pessoas de etnia judaica. E judeus no Brasil, no contexto de 2020, a gente lê como brancos. Então, assim, porque é uma questão histórica. Judeus, durante o século XX, eles eram pessoas racializadas. Que é exatamente isso que a Vivi estava falando. O algoritmo, é claro que esse embranquecimento, ele é muito mais visível quando a gente pega a foto da Nina. Óbvio, porque ele é violentamente racista nesse sentido. Mas até quando se trata de mim e da Vivi, existe esse embranquecimento. E é assustador, porque a gente vê que o olhar é um olhar do estrangeiro. E embora nós duas sejamos brancas, no contexto geográfico do Brasil, nós somos latino-americanas nos Estados Unidos e na Europa. Isso também entra no fato de que o conjunto de dados que eles usaram para validar, a gente costuma falar livremente de um dataset muito branco, é um dataset de pessoas maquiadas, é muito heteronormativo, mas todo mundo fator muito magrinho, arrumadinho. magro, maquiado, arrumado, cabelo arrumado, mas mais do que isso, é um dataset muito norte-americano e europeu também. É um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Então, por isso que acaba embranquecendo até vocês também. Até a gente. Obviamente, com um peso, né, muito menor. Não se compara. Com a Márcia também. A Márcia, ela segue algumas linhas do estereótipo, que é o cabelo alisado e tudo mais. Então, o cabelo, por exemplo, ele fez parecido, mas o rosto tá branco e olho azul. Então... É agressivo, né? É estranho, agressivo, porque dá uma sensação assim, parece que ele tá violentando a pessoa, né? É uma coisa muito estranha. Então eu queria começar falando um pouco do que exatamente que o paper faz, para que a gente não fique aqui só descascando tudo que tem de errado sobre ele. Não, ele parte de um ponto que não é tecnicamente errado. Só que como a gente está falando de um negócio que tem impacto também social, aí sim tem preocupações a mais que a gente precisa ter. De forma prática, o que ele faz é o seguinte: quando você diminui a resolução de uma imagem, acho que resolução é um conceito que vocês devem estar bem familiarizados. Uma imagem mais pixelada tem menos resolução, uma imagem mais limpa tem mais resolução. Então, quando você... Eu entendo isso. Pois é, coitada, até a menina de humanas, né? Não, que vacilo. Então, quando você parte de uma imagem de alta resolução e você diminui a resolução dessa imagem, você perde algumas características finas. Por exemplo, se você usa uma armação muito fina de óculos, quando você vai diminuindo a resolução, esse óculos vai sumindo, porque não tem pixel suficiente para representar uma coisa tão fina, né? Mas a média das cores é a mesma, mas você consegue ver que a silhueta de uma pessoa, enfim, você vê os traços que são mais grossos daquilo. O papel desse algoritmo é, a partir de uma imagem de baixa resolução, ou seja, que perdeu características, produzir uma imagem de alta resolução, com características finas. Atualmente, esses tipos de métodos são baseados em modelos que produzem imagens fake. Então, vocês devem ter visto os deepfakes da vida, as brincadeiras com a imagem do Bolsonaro. Você vai estar por aqui cards de vídeos sobre deepfakes, que a gente tem vários aqui no canal. Então, essencialmente, eles partem de uma premissa de eu vou gerar uma imagem fake, eu vou, como eles mesmos chamam, eu vou alucinar um rosto, mas a partir dessa imagem de baixa resolução que você está me dando. Então, eu vou alucinar um rosto que, quando eu tirar a resolução dele, vai se parecer com a entrada que você me deu. Aí vem o detalhe, né, que eu vou assoprar e bater aqui nesse vídeo, que você consegue, mesmo que você olhe as imagens em baixa resolução que esse paper gerou, elas não se parecem suficientemente. Então você consegue, nas imagens de alta resolução e na de baixa resolução,
ver o impacto, né, desse algoritmo, ver que ele realmente dá uma esbranquiçada na pessoa, dá uma americanizada, europeizada na pessoa, mesmo na imagem de baixa resolução. O próprio autor nem percebeu, justamente porque ele só testou com conjuntos de dados de pessoas brancas, europeias, americanas. Um breve comentário é que depois de toda a polêmica, né, obviamente os autores se posicionaram sobre isso, é o mínimo que eles podiam fazer, né? Eles lançaram um negócio que chama Model Card, um adendo que você lança sobre o seu artigo, com vieses, com limitações, essas coisas assim. E comentando assim, porque tem uma coisa que é muito comum, tá? Não é específico desse trabalho, que é você colocar restrições na hora de você gerar um dado falso, né? Você criar alguma coisa. Porque vamos imaginar assim, eu tenho uma tigela infinita, um balde infinito, de onde eu vou tirar minhas faces fake. E eu preciso colocar restrições de onde que eu vou botar a mão e gerar essas faces, porque senão procurar no balde inteiro vai demorar muito tempo. Então é normal você colocar restrições de onde você vai procurar as imagens para você gastar menos tempo com a geração, senão demoraria muito tempo. Então, eles lançaram no Model Card dizendo que as restrições que eles impuseram, como é que eu coloco isso de uma forma não técnica? Meu Deus. O seu baldezinho, ele tem várias faces que estão num cantinho só, e outras que não são tão divergem muito da maioria, da norma, estão no outro cantinho. Então a chance de você pegar do bolo maior é muito maior. Isso. Sei lá. Melhorou? É isso. É exatamente isso. Beleza. E aí ele coloca essa restrição de eu só vou procurar no bolo maior, no bolo da norma. Eu acho que a gente pode falar assim, eu vou procurar aqui no bolinho da norma que tem mais chance de eu pegar uma face que atende os requisitos. Então, ele colocou essa restrição e ele falou, é possível, né, que as faces de pessoas negras estejam em menor densidade na distribuição. É possível não, é óbvio. É óbvio que elas não vão estar ali. Todo mundo viu, né, essa restrição. Exato, exatamente. Lógico que, tecnicamente falando, a gente tem que abrir mais o método para ter certeza disso. Então, você impõe essas restrições que são necessárias sem se preocupar com o que foge ali, né, daquele cantinho, daquela norminha, e você não vê o impacto que isso causa porque você não testou. E aí é que entra de por que isso é errado. Você quer completar alguma coisa, Vivi? Não, eu só ia falar, manda em bala. Porque agora eu acho que a gente sabendo, né, que o artigo ele não se propõe a fazer o rosto fiel, a gente pode tentar meio que passar um pano para as faces não serem tão parecidas. Mas aí a gente entra então na problemática, né, que a gente começou apresentando, que não só ele não parece com o original, mas também como ele muda completamente, descaracteriza as imagens. Acho que a gente pode entrar já na parte dos vieses, que ele tem 2 tipos de vieses. Ele tem o viés do dado e a gente tem um viés que aí a gente pode, né, falar até cansar, que é o viés de antes, que é o viés de quem programou isso. Porque algoritmo não é racista, mas as pessoas são e os dados podem ser. O fato de ninguém ter reparado que isso aconteceu diz muito também da academia e da equipe de pesquisa. Isso vem justamente assim, a gente tem datasets que são eurocêntricos, norte-americanos, bati nisso várias vezes aqui já. É claro que tem que existir um esforço para construir datasets melhores, mas não significa que os pesquisadores têm que fechar os olhos. Enquanto não consertarem os dados, foda-se as pessoas negras, foda-se as pessoas que não são europeias e norte-americanas, porque é basicamente isso que é feito. E o grande problema disso é que não é como se isso fosse ficar preso na academia. Isso vai sair. Eu acho que eu fiquei ouvindo muito de tudo que vocês falaram, que passa por várias questões. E isso, pra mim, esse algoritmo de hoje, esse paper, o que eles estão chamando de grande pesquisa, é resultado consequências dessas pequenas ações. Eu fico pensando que, como há uma supremacia, eu não sei se essa é a palavra certa, muito extremista para falar dentro da academia, mas há uma certa, um certo poder tendendo para um lado,
né, há muito tempo. Então, essas pesquisas, esses resultados, esses algoritmos são consequências de todo esse momento que a gente já viveu, a gente já discutiu, a gente discute até hoje. E agora a gente está tendo a oportunidade de refletir e tentar gerar mudanças, né? Eu vejo que agora está acontecendo mudanças de estruturas. Antes, esses pontos eram levantados, mas não tinha mudança na estrutura. Continuava a ser feito. Sempre com um pensamento assim, não, a gente só está brincando, como os deepfakes. É só um meme. É só um aplicativo que gera entretenimento. Não é criar teoria da conspiração para tudo, ou ficar com medo de tudo na tecnologia, mas tem sempre que ter gerar um pensamento mais crítico sobre aquilo que a gente está usando. Porque às vezes é dado prioridade de você aprender uma linguagem de programação, aprender sobre aquela tecnologia para você conseguir um emprego. Tipo assim, eu quero ser o melhor programador naquela área. E você esquece que o programador ele tem um papel super importante. Porque como a gente sabe, né, e eu me coloco nesse lugar, como a gente sabe manusear as ferramentas, como a gente sabe usar o pensamento lógico para criar os algoritmos, a gente sabe o que as nossas ações podem provocar. Então a gente fica entre avisar isso para quem está pedindo, ou para o projeto, ou para o lugar que a gente está trabalhando, e tentar jogar um pensamento crítico para quem vai estar utilizando. E por isso que eu acho que o posicionamento da galera que trabalha com programação, da galera de tecnologia, da galera da computação é muito importante. A gente não vai conseguir parar com isso daqui a 1 ano, 2 anos, mas a gente precisa começar a fazer isso. Então, o fato disso ter sido colocado numa rede social e alguns comentários da thread que eu li dizendo que era só uma brincadeira, não, cara, é só sabe, não é só uma brincadeira, porque a gente não sabe para que fim isso vai estar sendo utilizado. Um ponto também levantado sobre essa questão do racismo, gostei do que a Clara falou e eu acrescentaria uma coisa sobre branquitude. Quando a gente entende a branquitude, e aí é mais da perspectiva das pessoas brancas entenderem as suas branquitudes, elas vão, a sua branquitude, não as suas branquitudes, mas elas vão entender que existem dois caminhos dentro da branquitude, né? Que é o caminho da branquitude, a crítica, né? Que é aquela pessoa que fala assim, não, eu não concordo com isso, mas ela não se posiciona. Ela não fala nada. E a branquitude crítica, que é aquela branquitude que vai entender o seu lugar de fala, os seus privilégios, e ver como que ele pode abrir portas dentro da sua bolha para que essas discussões sejam levantadas. E aí, de fato, a gente cria a equipe antirracista, né? Porque não existe o antirracismo sem você levantar os pontos de discussões com sua bolha, com o seu grupo de amigos e famílias e afins. Então, parece, né, que a gente está vivendo um momento onde todas essas questões estão se encontrando na tecnologia. E eu sempre falo, gente, não tem como a tecnologia ser neutra. A tecnologia não é neutra. E assim, o que me doeu mais do que tudo, que todo mundo falou assim, então todo paper agora tem que se preocupar com viés. Não é que eu tô falando que todos os pesquisadores do mundo, assim, todo mundo tem que ser super letrado em racismo, todo mundo tem que ser super letrado em viés de gênero. Não é isso. É só que, assim, a pesquisa e também o desenvolvimento de projetos no mercado, nas empresas, não é uma coisa que uma pessoa faz sozinha. Então, assim, você tem todo um processo desde a idealização da coisa, o desenvolvimento, implantação, revisão, correção, manutenção. Não é possível que em nenhuma dessas etapas não tem uma pessoa preocupada com isso. Nem os revisores, nem o autor, nem o orientador, nem o editor da revista, ninguém. Então esse é o problema, sabe? Você tem todo um caminho que um trabalho traça antes dele se tornar uma coisa publicável e utilizável, e você me dizer que nesse processo ninguém se preocupou com os vieses, eu não consigo aceitar. E em termos sociais, eu sinto que é importante a gente pensar assim, por que isso é um problema? Existe um conceito muito interessante na filosofia, que é o conceito do outro, né? Existe o eu e existe o outro. Existe também o que a gente chama, que vocês já falaram essa palavra várias vezes, de normatividade. Né? O que é a normatividade? É o que a sociedade entende como norma. E aí, existe, então, a norma e existe o outro. E esse outro, aí tem várias palavras, né? É o subalterno, é aquele que está em condição de autoridade e tudo mais. A Simone de Beauvoir, por exemplo, ela vai falar que a mulher é o outro. E a gente pensa na mulher, a mulher enquanto o outro, quando a gente pensa que o eu, né, que essa norma é o homem. Só que aí vem, por exemplo, a Grada Quilomba e vai dizer que a mulher negra, ela é o outro do outro. Porque além de não ser homem, ela não é branca. Então, assim, ela é o outro do outro. E aí, o que acontece?
Quando a gente tem um algoritmo que normaliza que o normal, a norma é ser branco, e aí no caso do gênero, por exemplo, o normal é a mulher ser hipermaquiada, é uma mulher com aquela pele perfeita, assim, translúcida, e os olhos brilhantes, assim, iluminados, como é o caso desse algoritmo, né? Porque ele tem essa questão, e a gente estava conversando, por exemplo, sobre o Face App. Quando a primeira vez que a gente trocou fala sobre isso, eu e a Mila, foi por causa do Face App. Porque era isso, assim, eu postei uma foto, tipo, não, então é assim que eu seria se eu fosse mulher. Porque eu peguei a minha foto, passei pra ele modificar enquanto mulher, e aí aquela boca desse tamanho, os cílios, assim. E é porque, o que acontece? A gente pensa na Naomi Wolf, por exemplo, que nos anos 90 escreveu O Mito da Beleza, que o ser bela, o ser atraente, é uma das funções sociais da mulher. Então, assim, a gente gasta dinheiro com isso, a gente gasta tempo com isso, tentando enfiar nesse padrão do que a sociedade entende que é uma das nossas funções. Então, quando a gente tem um algoritmo desse tipo, que ele solidifica a norma, o que ele faz é isso, ele dá uma imagem pra gente do que é a norma. Pega o Obama, né, que nesse sentido, em termos de raça, é o outro, e transforma ele num cara branco. Então, assim, por mais que eu entenda que, tipo, tudo bem, assim, pra vocês é mais fácil entender e mais fácil perdoar, porque eu não tenho todo esse entendimento do processo. Mas pra mim parece só um inimigo da mudança, sabe? Uma ferramenta do status quo. Então, por isso também incomoda e por isso eu acho que é uma discussão que vale, que é importante ter sim. Aí vai até um ponto que bom que eles deixaram o código público. Porque se o código não tivesse público, ninguém ia ter notado isso. E esse paper ia passar batido. E é uma conferência grande. E uma coisa que eu queria que vocês comentassem sobre, que eu acho que... Vivi, eu vou te pedir, porque se eu sair dessa tela, vai parar de gravar. Coloca o tweet do Lecan, só pra gente... Tem certeza? Tenho. Só pra contextualizar, o Lecan, ele é o cara do Deep Learning. Ele ganhou um Turing Award ano passado, junto com o Geoffrey Hinton. Ele, assim, é um pesquisador de renome. Referência. De referência. Eu vi aí, ele se isentou. Não é que ele se isentou, ele isentou todo mundo. Vocês estão conseguindo ver esse belo tweet? Tô conseguindo ver. Ele falou o seguinte: isso não é um problema dos pesquisadores de aprendizado de máquina, é um problema dos engenheiros. As consequências do viés são consideravelmente piores num produto implantado do que num paper acadêmico. Ele chegou e falou assim: não falem que é culpa dos pesquisadores, não é. Quando for implantar isso em sociedade, aí a gente conserta. Mas é o que eu falo, não pode ter essa fala de neutralidade, de que não é culpa, de que não vou me posicionar, não vou discutir. Nossa, eu adoro os desenvolvimentos do algoritmo que são usados para fins, de fato, que ajudam a sociedade. Então eu fico pensando, gente, uma tecnologia dessas, ele poderia estar ajudando a conseguir reconstruir rostos de pessoas desaparecidas há muito tempo, de crianças desaparecidas há mais de 20 anos. Então, assim, olha o potencial que a tecnologia tem, mas olha como que ela é utilizada a partir de uma equipe, de um grupo de pessoas que... Cara, assim, até horrível que eu vou falar, né? Porque eles são super mestres, doutores, Manda ver. Referências, mas assim... Parece que tá vivendo uma realidade paralela. E aí parece que tá vivendo uma realidade assim... A minha realidade com meus amigos da universidade, as minhas pesquisas. E o que está acontecendo no mundo, não estou vendo. Não é problema eu publicar um paper justamente no momento que está sendo levantada uma hashtag do Black Lives Matter, que está sendo levantada uma hashtag para conseguir questionar os algoritmos de reconhecimento facial, que tem um grupo de pesquisadores do MIT que criaram um projeto em uma conferência que eles foram, juntando ativistas digitais, programadores, a galera especialista, para eles conseguirem descentralizar o Big Data. Porque o Big Data tem uma mão maior, né? A gente sabe com quem tá mais. Então, assim, eles estão fazendo vários estudos dessa movimentação e soltei um paper aqui, mas não tem problema nenhum. Pra piorar, porque assim, não bastasse esse tweet, tem um nome de viés de dados. Ela é especialista em ética. Ela é líder do Google AI de ética em Machine Learning.
que é a Tinite Gebru. Ela é uma pesquisadora negra, líder de ética e machine learning. Pra caralho. É assim, do Google. Ela não é qualquer pessoa. Você viu? Ele soltou um mansplaining em cima dela. O Lecan foi lá no tweet dela. O tweet dela, olha só, foi assim: ouçam nossas vozes. Isso não tá certo e ouçam a gente quando a gente fala isso. Foi isso que ela falou. Ela disse, eu tô cansada disso. E aí o Lecan foi lá e foi explicar pra ela por que existem vieses em algoritmo. Pra líder de viés e fairness da Google, ele foi explicar por quê. E aí ela falou, tipo, ela ficou tão, assim, abismada, que ela falou assim, pelo bem da minha sanidade, eu não vou discutir com você. Foi o que ela respondeu. E aí você vê que, cara, como que isso é uma coisa da academia, o mercado de trabalho parece que tá andando cada um num momento diferente. Porque se a Google, que é a Google, que detém os nossos dados, a Google sabe tudo sobre a gente. A Google faz pesquisas avançadíssimas nisso, voltou a fazer pesquisa em robótica. Se a Google tá começando a abrir o espaço da empresa delas para pessoas como os pesquisadores, está à frente, ser líder de um grupo de estudos de inteligência artificial, e na academia a gente tem ainda professores e pesquisadores de referências assim, que estão formando alunos e que estão dando aula para os alunos. Eu fico muito desesperada, porque para mim isso gera um ciclo que parece que para mim nunca vai terminar, porque começa lá atrás. Eu fico desesperada quando eu vejo uma coisa dessas, quando eu vejo professores falando coisas assim. Não, e eu acho que a questão, pelo que eu entendi, assim, obviamente não é minha área, mas que parece muito fácil a gente tirar a responsabilidade da nossa categoria profissional e passar pro outro. Tipo assim, lidar com o racismo não é a minha categoria profissional, isso é problema ali dos engenheiros. Então, tipo assim, sendo que na verdade, pensa, não, beleza, todo mundo relega isso pra uma determinada posição social, uma determinada profissão. Qual que é o tamanho do problema que essa pessoa vai ter que lidar, ao invés de toda a cadeia de profissionais, cada um fizer a sua parte em tentar evitar que essa bola de neve fique gigantesca, sabe? A coisa mais preguiçosa, mais fácil é falar, não, a minha categoria profissional não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de viés, com discussão de racismo. E até eu que não tinha nenhuma expectativa, nem conhecia, tô decepcionada. Gente, olha, sinceramente, desde que eu comecei a fazer pesquisa com o Gunhê, eu fico olhando esses pesquisadores brancos, eu fico assim, cansada, sabe? Cansada. Ele fala, eu falo, tchau. Quais são as possibilidades de solução? E aí eu tô deixando aqui como uma questão aberta mesmo, porque é lógico que a gente vai ter 1 milhão de soluções técnicas para cada trabalho. Mas eu queria mostrar agora que tem uma luz no fim do túnel. E até da perspectiva da Clara também, que tipo de diálogo, que tipo de solução que a gente pode pensar. Eu tô aqui pra contar o problema. Você tá aqui pra causar. Eu só vou reclamar. Tô aqui pra causar. Não, na verdade eu tenho uma coisa pra falar. Grupos mais diversos de pesquisa e de autores, né? Autores que vão trabalhar no algoritmo, no paper, que eles sejam mais diversos. Igual a gente já tem vários grupos da sociedade, né? Tem uma busca real, né? E ativa por equipes mais diversas. Então, acho que me parece um bom primeiro passo. Mas aí fica por aqui as minhas sugestões. Mas então você está dizendo que a gente precisa ativamente procurar por diversidade, Clara Mateus? Sim, olha só. Nossa! Que incrível! Significa que não existe tecnologia sem diversidade? Em 2020, a Clara! Obrigada! É muito fácil as pessoas falarem que a gente não precisa procurar por diversidade, porque eu já ouvi isso de uma pessoa sensata e que estava aberta a ter uma discussão, tá? Que a gente está obrigando as pessoas a trabalhar com coisas que elas não querem. Porque você tá falando assim, mulher, você tem que fazer computação. Ué, é fácil. Vocês se sentem obrigadas? Todo dia eu fico assim, eu abro meus olhos e falo, que sociedade tóxica me obrigando a estudar robótica. Caraca, meu Deus. Quando eu escolhi lá no vestibular, eu pensei, nossa, que absurdo. Terei que ser uma das únicas mulheres no meu curso. Olha só. Não, e tipo assim,
assim, não é sobre obrigar, é no máximo sobre não tornar tão difícil. É tipo assim, não tornar impossível que uma mulher negra consiga um emprego na área de tecnologia. Falta uma ciência também pra gente discutir com outras pessoas e dialogar. Mas ninguém tem Porque... que ensinar, Nina. Você acha que você tem que ensinar? Não, Mas se a gente não ensina, olha, quem eu vou falar ensina, uma Clara? Eu já passei cada situação na universidade de ouvir que eu tinha... Não, porque você tem que ser didática. Aí eu fico assim, gente, olha só. Vocês aqui, eu estudo numa universidade privilegiada. Todo mundo que já me viu falando, eu estudo na PUC do Rio de Janeiro. Então, assim, existem privilégios e acessos lá. Então, eu falo assim, gente, eu vou ser didática com quem não tem acesso à informação. Sabe, eu vou ser didática com o amigo da minha mãe que é pedreiro aqui na rua e que vem consertar as coisas aqui em casa, ou que faz as coisas aqui em casa, e que ele não teve outras oportunidades de ouvir pessoas diferentes do mundo que ele vive, que é o mesmo que o meu. Então, por essa pessoa, eu vou chegar e falar, não, poxa, tio, mas por que, cara? Eu não tô entendendo. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. A gente percebe a diferença quando as pessoas falam, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Por que agora você quer me ensinar? Essa é a diferença. As pessoas que têm acesso à informação, as pessoas que têm acesso a um monte de coisa, elas já falam assim, não, eu não sou, porque eu tenho amigos negros. Não, eu não sou, porque na minha família a gente trata todo mundo como ser humano. Aí eu fico assim, cara... Aí eu fico assim... Como? Como que eu posso ser didática com as pessoas que elas já assumem que elas estão certas e elas não estão preparadas pra ouvir? Esse é o problema. As pessoas que partem de um ponto de privilégio, elas não têm por que aprender. Então, sabe? Tipo, como é que a gente quebra esse ciclo de pessoas inteligentes que estão na academia e que são racistas, machistas, homofóbicas? E que não estão querendo ouvir. Não precisa concordar, mas primeiro me escuta. Aí você fica assim, num problema de ou minha saúde mental, minha paciência e, bom, eu preciso da minha saúde mental para outras coisas, ou eu vou ficar aqui debatendo por 5 anos, 4 anos, assim, muito tempo eu ficava debatendo. E eu cheguei no ponto que, assim, gente, estou preocupada com a juventude que tá saindo da universidade. Foi isso que eu falei, a pessoa ficou assim, ué, Nina? Aí eu falei, gente, não vou ficar mais debatendo, vocês querem me pedir, porque é isso, tem 2 lugares. O lugar quando você consegue debater, discutir e as pessoas dão abertura. E o lugar quando você começa a debater e discutir, a pessoa não te dá abertura, mas ela fica te usando de token. Então, tudo que ela vai fazer, ela precisa da sua validação. Quero botar tal nome no meu artigo, porque eu li que é legal, vem de um país do continente africano. O que você acha, Nina? Aí eu leio a mensagem. Olha, é muito legal eu ter amigos brancos que eu consigo dialogar com eles e conversar e apresentar outros pontos. Só que eu não sou uma enciclopédia. Eu não sou o Google. Eu não estou nem perto de Jurema Werneck, Sueli Carneiro, Flávio Oliveira. Olha os livros dessas pessoas, olha os artigos que essas pessoas escreveram. Então não usem seu amigo que está super disposto a te ajudar de token para fazer validação do que você imagina na sua cabeça, nas suas alucinações, entendeu? Então... Eu vou levantar um último ponto, que é uma outra coisa que eu lembrei agora, bastante interessante, que o próprio Lecan, ele mesmo, falou, mas que faz sentido. Ele é uma pessoa inteligente. Ele disse que a gente não pode assumir má intenção de quem faz esse tipo de coisa. Em nenhum momento eu falei, e eu não vou falar, porque não é verdade, que o autor do paper é racista. Mas, da perspectiva do Lecan, as pessoas que reclamam estão assumindo má intenção. Eu acho que tem um ponto nisso, que é a sociedade que a gente vive é uma sociedade que ela tem muitos preconceitos. A convivência e o aprendizado que ela tem com quem ela convive, com o que ela consome, com quem ela aprende, influencia nessa construção enquanto pessoa na sociedade. E o que ela vai acreditar e o que ela vai praticar. Então, acho que não é uma má intenção, mas não dá... A academia em si, os pesquisadores técnicos, assim, que são muito inteligentes, eles confiam nessa exatidão do que a gente estuda na academia, sabe? Nessa técnica. E aí não se dá a oportunidade de abrir a mente para ouvir outros pontos e entender que o que ele tá fazendo influencia na sociedade. E aí tem um vídeo maravilhoso falando sobre isso, da Sabrina Fernandes, só pesquisar. Nem todo homem é machista, Sabrina Fernandes. Que assim, é incrível, é exatamente sobre isso, assim. Porque muito dessa fica, não, beleza, a gente não pode falar que ele é racista. Mas espera,
existe grandes chances de uma pessoa que publica um artigo dessa forma, com esse tipo de código, ser uma pessoa que não está ativamente preocupada em combater o racismo. E uma pessoa, e que a gente entende como racismo, não é uma pessoa que ativamente age de forma racista. Isso é uma pessoa que comete crimes de racismo, que são crimes, na maior parte do mundo. Mas uma pessoa que não tá, uma pessoa branca que não luta ativamente para desconstruir o racista que existe dentro dela, que a sociedade fez com que crescesse junto com o crescimento dela, é uma pessoa que está reproduzindo racismo. Então, é uma pessoa racista. Além dos autores que eu recomendei aqui, eu acho que vale muito procurar não só livros, quem tiver preguiça de ler, mas procura, tem gente que tem preguiça de ler, tudo bem. Procura vídeos. Cara, um vídeo muito bom. É porque eu gosto muito da dona Sueli Carneiro. Ela fez um vídeo com o Serra Pilheira sobre racismo na ciência. Eu acho que pra quem pesquisa, pra quem tá na academia, é um ótimo vídeo. Pra vocês entenderem o que a gente tá querendo dizer aqui, de não é maldar, porque as pessoas já levam tudo pro lado de tipo, você está dizendo que eu sou racista. Não, tá dizendo que esse pesquisador renomado... Não, gente, olha só. Olha a história, como que o racismo, como os preconceitos, o machismo, todos eles atravessam todas as áreas da nossa vida. Precisa entender que o machismo não ocorre só no Twitter. Não ocorre só quando você tá no trem e o cara é machista com você. Então, quando a gente entende isso, estou dentro de uma sociedade que permite todos esses temas, né, se encontrarem. Então, como que eu posso fazer para melhorar, pelo menos no lugar onde eu vivo, sabe? Não pensa que você vai conseguir mudar o mundo sozinho, mas pode começar a pequenos passos, assim, no lugar que você estuda, no lugar que você vive. E traz um olhar de como que a gente tem um papel muito importante enquanto divulgadores, pesquisadores, professores, alunos, enfim, não só de ciências exatas, mas de todas as ciências, da gente entender que atravessa todos esses outros temas e que a gente tá ajudando a fazer diferença ou não, sabe? Eu queria muito que o Lacan, não sei se o nome dele era o nome dele certo, mas ninguém tá dizendo que os anos que ele estudou, os anos que ele contribuiu, estão sendo jogados fora. Mas que ele, enquanto pessoa que ajudou a desenvolver muito bem essa tecnologia, ele precisa entender o impacto dela na sociedade. Mas eu confesso realmente que agora eu estou entendendo e estou tentando manter o equilíbrio de consumir mais conteúdos de pessoas pretas que estão na área de tecnologia, porque elas já trazem esse pensamento que a gente ainda está tendo que tentar trazer e tentar colocar para os pesquisadores brancos. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu esqueci até a linha de raciocínio que eu tava. Mas eu queria... Por favor, abram seus microfones. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, que eu acho que contribuiu bastante para a nossa conversa. Eu vou colocar aqui agora as redes onde eles podem te encontrar, que são... Tá, gente. Eu já ia problematizar mais alguma coisa. Vocês podem me encontrar @NinaDaHora com D mudo, Twitter, Instagram. Relevem tudo que eu posto, porque agora eu só posto foto de cachorro e sobre conteúdo de computação. Me limitei a isso. Se vocês quiserem seguir o Ogunhê Podcast também, que lá eu falo sobre... O Yoshi já segue, já tá vendo? No Ogunhê Podcast eu falo sobre cientistas do continente africano, apresentando outras perspectivas da ciência, né, e outras contribuições que a gente também teve e tem. O meu Twitter é @ClaraMatheus, meu Instagram é @ClaraMatheus_. E no YouTube eu tô no Mimimídias, youtube.com/Mimimídias. Beleza. Eu também tenho podcast. Opa, manda aí. Mimimídias em prosa, em todas as plataformas digitais. Mas que bom saber que vocês acrescentaram bastante a conversa e que agora a gente vai aprender a sempre se preocupar com diversidade, não é mesmo? Um abraço e falou. Obrigada, gente.